Olá pessoal, eu sou o Fernando e nessa aula a gente vai estudar a proporcionalidade, uma das ideias mais importantes da matemática. Vocês já repararam como muitas quantidades que aparecem na nossa vida estão relacionadas? Por exemplo, para fazer arroz, basicamente a gente precisa misturar arroz com água. Mas se a gente colocar muita água para pouco arroz, o arroz vai ficar empapado. Se a gente colocar pouca água para muito arroz, o arroz vai ficar duro. Então, as quantidades de água e de arroz estão relacionadas, certo? Muito bem, a proporcionalidade é um tipo especial de relação que existe entre algumas grandezas. Como a gente vai ver ao longo da aula, a proporcionalidade aparece em muitas situações da nossa vida. E saber usar a proporcionalidade ajuda a gente a resolver muitos problemas. Nessa aula, vamos acompanhar algumas situações da vida do Hélio, que é esse rapaz que aparece aqui na tela. Vamos lá? Bom, o Hélio vai começar em um emprego novo e ele quer saber a distância da casa dele até o trabalho, para ter uma ideia do tempo que ele vai levar para chegar lá. Vejam o que ele faz. Em um mapa de ruas da cidade, ele traça o caminho de casa ao trabalho. Com um barbante, ele mede o comprimento do caminho, obtendo um valor de 18 centímetros. Com essa medida e usando a escala do mapa, o Hélio vai descobrir a distância real desse caminho. A escala de um mapa, como essa de 1 para 50.000 do mapa do Hélio, é uma proporção, ou relação de proporcionalidade. O significado de 1 para 50.000 é o seguinte: um dado comprimento representado no mapa corresponde a um comprimento 50.000 vezes maior na realidade. Vamos pensar um pouco sobre isso. O comprimento real é 50.000 vezes maior do que o comprimento representado no mapa. A gente vê que a proporcionalidade está diretamente ligada às operações de divisão e de multiplicação. Se um dado comprimento no mapa é multiplicado ou dividido por um certo número, o comprimento na realidade é multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Vamos ver isso em mais detalhes na tela. Veja alguns exemplos. 1 centímetro no mapa, multiplicado por 50.000, corresponde a 50.000 centímetros na realidade, ou 500 metros. 2 centímetros no mapa, vezes 50.000, corresponde a 100.000 centímetros na realidade, ou 1.000 metros. 4 centímetros, 200.000 centímetros, 2.000 metros. Veja que quando o comprimento no mapa é multiplicado por 2, o comprimento real também é. Quando o comprimento no mapa é multiplicado por 4, o comprimento real também é. Da mesma forma, quando dividimos um comprimento no mapa por 2, o comprimento real também é dividido por 2. Essa relação entre os dois comprimentos é chamada proporcionalidade direta. Vejam aí na tela uma maneira interessante de visualizar essa relação da proporcionalidade direta. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando uma aumenta ou diminui um certo número de vezes, o mesmo acontece com a outra. Vamos ver agora como usar na prática a proporcionalidade direta para calcular essa distância entre a casa do Hélio e o trabalho. Vamos observar atentamente as correspondências entre o comprimento no mapa e o comprimento na realidade. Vejam que interessante, as razões entre eles são sempre iguais. 1 sobre 500 é igual a 2 sobre 1.000, que é igual a 4 sobre 2.000. Então, vamos usar essa propriedade para descobrir o comprimento real correspondente a 18 centímetros no mapa, da seguinte maneira. Vamos chamar esse comprimento desconhecido de x e montar a seguinte igualdade. 1 sobre 500 é igual a 18 sobre x. Ela significa o seguinte: a razão ou a proporção que existe entre 1 centímetro e 500 metros é a mesma que existe entre 18 centímetros e x metros. Esse tipo de igualdade leva o nome de regra de 3, pois nela aparecem 3 números conhecidos e um desconhecido. Para descobrir o valor de x, usamos uma propriedade bem conhecida das igualdades entre razões, a multiplicação em cruz. O produto do numerador da primeira pelo denominador da segunda é igual ao produto do numerador da segunda pelo denominador da primeira. Temos então 1 vezes x igual a 500 vezes 18. X é igual a 9.000 metros, ou 9 quilômetros. Muito bem, o primeiro problema foi resolvido. A distância que o Hélio vai andar de casa até o trabalho vale 9 quilômetros. Mas como essa distância está relacionada com o tempo que ele vai levar para fazer esse percurso? Vamos dar uma olhada. Uma coisa que eu não falei sobre o Hélio é que ele é um ciclista e usa a bicicleta como meio de transporte na cidade. Vejam o que ele fez. Nas suas andanças de bicicleta pela cidade, o Hélio costuma registrar as distâncias percorridas e o tempo do percurso. Em um dia, ele andou 20 km em aproximadamente 60 minutos.
Em outro, ele andou 5 km em aproximadamente 15 minutos. E em outro, ele andou 4 km em 12 minutos. Vejam que interessante, nas pedaladas do Hélio, a distância percorrida e o tempo são diretamente proporcionais. Reduzindo a distância 4 vezes, o tempo também é dividido por 4. Aumentando a distância 5 vezes, o tempo também é multiplicado por 5. Vejam que, de novo, as razões entre as grandezas distância e tempo são iguais. 20 sobre 60 é igual a 5 sobre 15, é igual a 4 sobre 12, que pode ser simplificado para 1/3. Para descobrir, então, o tempo necessário para percorrer 9 km, basta igualar as razões, montando a regra de 3. A proporção que existe entre 1 km e 3 minutos é a mesma que existe entre 9 km e x minutos. Usando a multiplicação em cruz, x é igual a 27 minutos. Tá aí! Usando a proporcionalidade, o Hélio conseguiu descobrir o tempo aproximado para ir de casa até o trabalho. Essa informação foi muito útil, porque sabendo que demoraria aproximadamente 27 minutos, ele pôde planejar o tempo que deveria sair de casa para não chegar atrasado. Vamos ver agora uma situação em que o Hélio está trabalhando. Hélio vai encadernar 45 apostilas. Com as 5 primeiras, ele gasta 10 minutos. Continuando nesse ritmo, quanto tempo ele vai levar para encadernar as 40 apostilas restantes? Novamente, vemos aqui uma proporcionalidade direta entre o número de apostilas e o tempo necessário para encaderná-las. Se o número de apostilas, por exemplo, dobrar, o tempo necessário para encadernar também vai dobrar. Veja as relações. 5 apostilas em 10 minutos, 40 apostilas em x minutos. A proporção entre 5 e 10 é a mesma que existe entre 40 e x. 5 sobre 10 é igual a 40 sobre x. A multiplicação em cruz nos leva a 5x é igual a 400. Dividindo ambos os lados por 5, temos x é igual a 80 minutos. Ok, para encadernar as 40 apostilas que faltam, o Hélio vai levar mais 80 minutos. Vamos ver agora uma situação que envolve um tipo um pouco diferente de proporcionalidade. Depois que o Hélio terminou as 5 primeiras apostilas, apareceu seu amigo Célio para ajudar. E agora, com os dois trabalhando juntos, quanto tempo a tarefa vai demorar para ser concluída? Você concorda que essas duas quantidades, o número de pessoas trabalhando e o tempo necessário para concluir a tarefa, estão relacionadas? Sim, há uma relação, mas é fácil perceber que essa relação não é do tipo proporcionalidade direta como as que a gente viu até aqui. Por que não? Porque se o número de pessoas trabalhando juntas aumentar, o tempo não vai aumentar, vai diminuir. Mas vai diminuir quanto? Vamos acompanhar o raciocínio na tela. Uma pessoa, o Hélio, faz 40 apostilas em 80 minutos. Então, usando a proporcionalidade, ela faz 20 apostilas em 40 minutos. Uma segunda pessoa, o Célio, trabalhando no mesmo ritmo, faz o mesmo serviço que a primeira, 20 apostilas em 40 minutos. Agora vem o ponto-chave. Duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo vão fazer 40 apostilas em 40 minutos. Veja a tabelinha. Uma pessoa leva 80 minutos. Duas pessoas levam 40 minutos. Observem as variações das grandezas. Aumentando o número de pessoas 2 vezes, de 1 para 2, o tempo foi reduzido 2 vezes, de 80 para 40. Chamamos essa relação de proporcionalidade inversa. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, se uma aumenta um certo número de vezes, a outra diminui o mesmo número de vezes. E vice-versa. Se uma diminui, a outra aumenta. A proporcionalidade inversa aparece em muitas outras situações. Por exemplo, na loteria, quando um prêmio é dividido, quanto maior o número de ganhadores, menor o valor recebido por cada um. Por exemplo, um prêmio de R$1 milhão. Se uma pessoa ganhar sozinha, ela vai receber R$1 milhão. Se 2 pessoas ganharem, cada uma vai receber R$500 mil. Se 4 pessoas ganharem, cada uma vai receber R$250 mil. Novamente, vemos que uma variação em uma das grandezas produz uma variação inversa na outra. Com isso, terminamos essa aula sobre proporcionalidade. Vamos agora retomar rapidamente os principais conceitos que a gente estudou. Vimos que em muitas situações de nossa vida, percebemos números ou grandezas que são relacionados. Um tipo especial de relação é a proporcionalidade direta, na qual o aumento de uma grandeza implica um aumento do mesmo número de vezes na outra.
vimos que, para resolver problemas que envolvem a proporcionalidade direta, usamos uma ferramenta muito útil, a regra de 3. O segundo tipo de relação que vimos foi a proporcionalidade inversa. Nesse caso, quando uma das grandezas aumenta um certo número de vezes, a outra diminui o mesmo número de vezes, e vice-versa. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima!